chuva, e foi uma tribulação ontem naquele serviço. E aí eu, lá, né, o patrão, tudo ele me chama, ali para lá, gente, naquele negócio. Chegou, escureceu, aí a gente vai e vem embora. Todo mundo veio embora, eu fiquei organizando que vim embora, botei o óculos aqui, né? Eu só uso mais para me ler o óculos. E eu botei ele aqui e vim embora para cá. Cheguei em casa, botei mais, fui tomar banho. Aí quando eu fui pegar o óculos para me ler, eu peguei o óculos e continuava a leite. Aí pronto, não enxerga nada também. Como eu estou olhando para vocês, sem ele, não consegui chegar para embaralhar. Aí meu Deus, perdi minha leite no meu óculos. Aí eu já liguei para o obreiro, providencia um óculos amanhã para mim. Aí eu dei para ele, meu óculos é 2 graus. Aí ele disse, meu pastor, não tem como, não sei se eu compro na farmácia ou eu compro no camelô, sei lá. Eu digo, faz para mim, rapaz, de 2 graus. Eu preciso desse óculos, ele não tem como, pastor, é muito rápido. Sabe por que eu falei aqui durante a noite? Porque a minha intenção, Deus tocou no meu coração. Daqui para domingo, tu vai ministrar minha palavra. E aí como eu tinha na terça-feira e hoje é quarta, eu digo, não, quarta-feira ninguém vai me chamar, né? Porque já é amanhã. Mas eu vou preparar esse óculos para sexta-feira ou domingo. Tem alguém que vai me chamar domingo. Eu pensei que você tem um pastor de ouro que fosse me chamar para domingo. Porque pastor, né? A gente já fica atento. Mas aí eu digo, não, mas até domingo alguém me chama. Então, providencie esse óculos até sexta-feira. Ele está bom. Aí eu fui trabalhar hoje. Deixei até ali em casa. Fui trabalhar, cheguei no serviço. Cheguei um pouco tarde. Aí o pessoal lá. Aí eu cheguei sem meu óculos, eles olharam para mim. Eu estava com o óculos preto, que eu de grau, mas é muito escuro. Eu estava com ele, eles olharam para mim. Cadê o seu óculos? Eu perdi minha lente do meu óculos. Tá bom. Mas não é grande o espaço. Tem um jovem que trabalha comigo, um irmão que trabalha comigo. Aí ele, por lá, mexendo por lá, e achou a lente do meu óculos. Ele disse, pastor, não é essa lente do seu óculos? De manhã, peguei a lente, botei na minha bolsa para eu não perder. Botei na minha bolsa, botei no meu bolso. E aí de repente a irmã da minha liga, pastor, me ajuda. Eu digo que pensei que fosse outra coisa. Eu digo, mãe, você trazer a palavra de Deus, entendeu? Isso aí é. Eu falei lá para eles, os governos, muita gente que estava na obra, eu falei, Deus, Ele tem um compromisso comigo, sabe por quê? Porque eu sou fiel a Ele. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Falo para eles, esse cara é tudo caro. Aleluia. Só tem eu de crente lá, os outros são tudo da bagaceira. E lá eu tento manter lá, como servo de Deus, como pastor, e todos eles me respeitam, o patrão. E tira muita brincadeira com todo mundo. E às vezes comigo, eles também nem falam às vezes comigo. E eu sou grato ao Senhor. Aleluia. Nós precisamos ser fiel ao Senhor. O Senhor nunca vai nos abandonar. Não é fácil. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor aqui. Sentado, fica sentado. Timóteo, capítulo de número 4, o versículo de número 12. Hoje o culto é com a participação dos jovens, mas não deixa também de ser para nós servos do Senhor. 1 Timóteo, capítulo de número 4, o versículo de número 12. E eu quero pedir ao Renato, conforme a gente vai ministrando a palavra, que você coloque na tela os versículos que a gente vai precisar. Amém? Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz assim: o ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito
Espírito, na fé e na pureza. Amém. Poder separar. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Culto com a participação dos jovens. Eu trago essa palavra aqui porque quando ela me ligou, foi o que veio na minha mente, foi essa palavra aqui de Timóteo. E se vocês vão perguntar qual seria o título desta mensagem, prima, pastor Jonathan? O tema dessa mensagem é o chamado. O chamado seria o tema dessa mensagem. Nós estamos aqui no culto de jovens, sou grato que nós temos ali a Vitória e o Lauro, um adolescente, né? Uma criança, adolescente, mas nós temos também a Rebeca, nós temos essa jovem, né? Essa jovem conosco, e temos o André, também jovens também. E eu sempre, quando eu estou me dando a oportunidade, eu sempre gosto de falar, né, e incentivar os jovens. Tivemos domingo no tempo sem, pastores, muito jovem. Eu sei que é domingo, né? Domingo eles estão livres para estar no templo, bastante jovens. Fiquei alegre de vê-los, aqueles jovens ali. E da mesma forma que nós também precisamos nos alegrar com aquilo que o Senhor tem nos dado, com esses jovens que o Senhor tem nos dado. E nós, como já estamos numa idade já acima, precisamos guardar eles, ensinar eles no caminho que eles precisam dar, para que eles não venham mais na frente se desviar. Porque queira ou não queira, se acontecer, é nós que vamos nos sentir culpados por sermos pais. Então, não abandone, não. Se for você pegar o cinturão, faça. Não vai matar, não é para matar, né? Mas faça, porque você vai corrigir. E Deus, é assim que Deus faz com a gente. É assim que o Senhor faz conosco, Ele nos chama. Eu trago nesta noite, vou falar um pouco desse jovem chamado Timóteo. A igreja conhece um pouco a história dele, quem sabe até mais, né? Desse jovem, como jovem criado por sua avó, né? E por sua mãe, a mãe Eunice, a sua avó Lógia, né? E o seu pai, um grego, né? A Bíblia nem fala, a palavra do Senhor fala do nome, só que isso tem que era grego. E quando a gente olha a palavra do Senhor, essa história dele, no começo da vida dele, criado, ensinado pela sua avó, pela sua mãe, eu tenho certeza, igreja, que cuidavam dele. Por quê? Porque, com certeza, naquele tempo também tinha coisas que não agradavam a Deus. Não tenho certeza também que não era como é hoje. Não tinha, por quê? Porque hoje nós podemos ver que é muito difícil a gente criar um jovem na presença do Senhor. Porque a maioria deles tem isso aqui, ó. E aqui tem o que presta e o que não presta. E às vezes nós nem olhamos os celulares do nosso jovem. Mas naquele tempo também era difícil. E eu tenho certeza que elas criavam ele, né? Ali, chamavam atenção. Para quê? Para que ele não viesse se afastar da presença dela como vó e dela como mãe. Para que do lado deles era difícil, mas era melhor estar do lado dele do que estar fora. Era muito melhor estar olhando para ele, vendo o que ele está fazendo, do que ele estar lá fora, distante dos olhos da sua avó, da sua mãe.
E nós temos um filho, a gente sempre fala, esse ano eu tirei para orar com ele. Eu sei que não vai ser fácil, hoje ele está sentindo jogo, com certeza. Mas sabe por que ele está sentindo jogo? Porque foi o que eu ensinei para ele. Foi. Infelizmente foi o que eu passei para ele como criança. Peguei ele no tempo do lado, levei ele no campo de futebol, levei ele para treinar no Flamengo. Foi o que ele aprendeu. E hoje ele joga, mas meu irmão nunca prestou para jogar bola. Mas pensa no cara para quem gosta de futebol, é verdade. Por quê? Porque nós, como pai, nós somos exemplo para ele. Se você ensinar ele a mexer por vou dar um exemplo aqui, né? Vou usar hoje porque nós temos um filho, o Vitor, meu filho, que foi o que o pai dele passou para ele. A mecânica foi o que o pai dele sabe. E foi o que o pai dele passou para ele e ele gosta de fazer isso. Nós somos os exemplos dos nossos filhos. E aí hoje meu filho está com 32 anos. E a gente nessa batalha, eu tive esse ano, filho. Eu sei que não é fácil, não vai ser fácil para nós termos o racha servindo ao Senhor. Mas eu vou tirar esse ano para orar por ele. E eu estou nessa batalha. E ontem de manhã eu vi nossa rádio lá em casa, ela não queria, viu? Se ligar, eu conheço. Eu que me aborrece. Estou em casa, eu chegar aquele rádio e ligar. Me aborrece, então deixa lá. Hoje de manhã eu vi o pastor que estava pregando no centenário falar que ele orou 30. Ele está orando ainda. 35 anos para que o Senhor salve o homem dele. O homem está no tempo central, está 14 no centenário, pregando. E olha, irmãos, 35 anos estou orando para poder aceitar Jesus e até agora nada. Mas não parou. E nem vai parar. Porque eu passei também quase isso. Eu passei 28 anos agora com a minha mãe fumada, com seu pai de 70. E eu nunca briguei com ela, porque é mãe, né? Eu digo, mas um dia eu tenho certeza disso, você vai lá, vai, se for. E passou, irmãos. Todos esses tempos, o Senhor veio, falou com ela, ela veio aceitar Jesus. Sabe o que é isso? É a perseverança. É a perseverança. Não podemos parar, desistir. Diz a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus. E eu quero, eu vou passar dessa nove hoje, pastor. Vou passar 10 minutos. Tá bom? Vou passar 10 minutos. Mesmo que a gente vai chegar em casa e já está tudo cá. Amém? Eu vou dividir esse versículo de número 12 em 3 partes, tá bom? Para a gente não ir muito adiante. Vou dividir ele em 3 partes. Assim. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Eu vou dividir em 3 partes. Vou dividir em propósito, em identidade de Cristo e pureza. Vamos tentar chegar lá. Amém? O propósito desse versículo para a nossa vida. Nós, como servos de Deus, irmãos, que somos jovens, todos nós somos jovens. Todos nós somos jovens. Eu não sei os irmãos, mas eu, como jovem, fui um dos piores dentro da minha casa. Dentro da minha casa, eu vi o pastor Guilherme falou que ele bateu aqui o bumbum lá, né? Aquele bumbum, né? Eu fiz o pior, que eu chegava no terreno, comia, eu bebia, eu fumava, me sentava lá com eles, pegava o lugar que eles tinham lá e ficava. Eu fiz isso, irmão, sou um jovem. Um jovem, 15, 16
17 anos. Me sentava no meio dele, mas eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu não sabia nem para que era aquilo ali. Aquela roda, eu não sabia o que era aquilo, não tinha noção do que era aquilo. Da maldade do que eles faziam. E no meu coração aquilo ali era algo simplesmente. Eu fiz isso, eu chegava na rua, eu como jovem de 16 anos, eu chegava na rua, eu queria despacho, chegava me mudando aquilo ali, pegava a garrafa de cachaça. O cigarro chamando, para deixa eu ver, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Como jovem. Aí hoje, a gente quer que nossos filhos sejam santos, a gente quer que nossos filhos caminhem do nosso lado, né? A gente quer que nossos jovens sejam professores, sejam advogados, doutor, e nós, irmãos, eu sou mais jovem. Eu sou mais jovem pela necessidade que eu não queria. Mas a necessidade fez com que não tinha quando eu ainda. Não tinha ninguém para lidar. Como jovem. Então, como jovem, eu aprendi essa profissão. E hoje, eu torço, oro, faço de tudo para que você, que é o mais novo, se vocês puderem ficar, vocês advogados. Não conseguimos ainda porque a gente não tem essa condição, né? E aí, nossa intenção é essa, a vontade dele também, para você advogado, porque eu quero acabar com muita coisa no carro. Mas eu acredito, eu estou conseguindo entender, eu acredito que está vendo ainda. Da mesma forma, os nossos jovens aqui, Vitória, tem 15 Vitória, 14, vai fazer 14. Nós temos o Andrew, tem 19 anos. 16? 16 o Andrew. 17. A Rebeca tem 12, eu acho. 11. 14 Rebeca. Glória a Deus. Irmãos, precisamos cuidar dos nossos jovens. O que nós podemos fazer para os nossos jovens, vamos fazer. Romanos capítulo 8, versículo 28, coloca aqui para nós. Romanos 8, 28. Vamos ler juntos? Não. Romanos 8, 21. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam lá. Qual o propósito de Deus na nossa vida? Para quem é esse propósito aqui? Para aqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o nosso propósito, irmãos? Amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não podemos deixar, irmãos, como o pastor Marcelo falou ainda agora, Jesus vai voltar. Ou vai estar em casa, sentado, no culto. Eu não sou contra também, eu falo. O pastor já falou também. Do futebol, né? Eu não sou contra, não. Jogar. Mas eu confesso a vocês que eu fui muito prejudicado pelo futebol. Fui muito prejudicado por causa desse maldito futebol na minha vida. Eu aceitei Jesus com 22 anos. E de lá eu nunca deixei de jogar bola. E eu não queria fazer a obra. Eu não queria fazer a obra, irmãos, justamente porque eu sabia que eu estava errado. E veio eu estar na igreja, eu estava jogando bola para ele. Como é que o obreiro, o que ele ia passar com os obreiros na igreja? Com os irmãos?
Se em vez de eu estar me congregando com eles, eu estava jogando na bola. Nada. Mas eu nunca permiti, briguei com ninguém. E assim, eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor ele me libertou. O Senhor me transformou. Eu tive um encontro com Deus. Para que hoje eu estivesse aqui falando que eu sou contra, eu não sou contra. Eu sou contra. Hoje eu digo para você, eu sou contra o pastor Jonathan. Há o pastor Jonathan, há o pastor Marcelo, o pastor Araújo, o pastor Vilar. Contra você eu sou contra. Se o pastor Jonathan ficar na casa dele assistindo o jogo, ele está errado. Está não dá, pastor. Está errado. Agora, o Naldo não vem porque o Naldo ficou lá, tá bom, o Naldo ainda é um diabo ainda, mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora que vai ser consagrado evangelista, aí a gente vai ver o Naldo. Porque assim que era comigo, irmãos, assim que o pastor me tratava. Aqui, ó, do meu lado, quantas vezes nós chegamos no pastor Itamar, pastor Jonathan, e ele ora, pensando que ele, aqui, quem passou sabe, aquela carteirona dele, né? Não tinha medo, era igual o anjo, grande. Quando nós chegávamos lá, eu sabia que eu ia passar na mão, que ia dar na cara. Era assim, Mariana trabalhando aqui, você estava quantos anos? Era assim, pastor, que ia dar na cara, rapaz. Pede perdão, não, pastor. Fala para cima da pede perdão em cima. Assim, para quê? Coitado. Isso não é, pastor Jonathan. Como é que chama? Não é religiosidade. Isso é cuidado. Cuidado com a alma. E nós, como pastor, temos que ser exemplo. E se eu ficar em casa sentado olhando o jogo, o que eu vou passar para o meu obreiros? Nada. Ganhou alguma coisa lá? Perdeu, pastor Jonathan, a oportunidade de estar servindo ao Senhor, de estar adorando ao Senhor, de se aproximar do Senhor. Perdeu. Sabe o que vai acontecer? Irmãos, mais tarde, está assistindo aí um monte de coisa no mundo do planeta. A tendência é se esfriar espiritualmente, porque uma coisa vai chamando a outra. E achar que, não, sim, meu Deus, do jeito que eu quero, eu vou quando eu quero, abandono os carros. O pastor falou, o pastor pregando, eu ouvi a mensagem dele. Eu fiquei meio aborrecido com ele, viu, pastor? Fiquei um pouco aborrecido com o que me ensinou. Deus sabe. Eu me aborreci com ele, esse pregador, mas me alegrei. Me alegrei também, porque eu vi que coisas que ele fala, que tem que analisar. Porque a salvação nossa, nós estamos aqui, eu quero dizer para a igreja, já fui de salvação aqui. A nossa salvação é individual. Eu não posso me atribular com as coisas do mundo. Senão, se eu for me atribular com as coisas que o camarada faz, eu fico, pode assumir o final. Ele falou que qual é o mais fácil? Casa. O que é mais fácil? Ceder o pecado. Aquele que ora ou aquele que não ora? Qual é o mais fácil? Com certeza quem não ora. O que ele quis dizer com isso? Nós precisamos orar. Precisamos orar. Vamos lá. Mais um versículo aqui, irmãos. Jeremias 29, 11. Ainda sobre o propósito. Jeremias 29, 11.
Pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Olha só, irmão, olha só esse versículo. Olha só o versículo. O que é que nós desejamos, irmãos? O que é que nós desejamos? Qual é o fim? Qual é o fim que nós desejamos? Para nós, para os nossos jovens, porque nossos jovens, eles é o futuro da nossa igreja. Não é eles que é o futuro da nossa igreja. E olha só aqui, ó. Eu quero. Eu não sou o pastor da igreja, eu sou o pastor do trono. Mas eu quero que ele esteja agora, pastor, todos eles assim, ó, estudando, fazendo faculdade, lendo a Bíblia, que nós temos sentado ali na televisão, olhando futebol. Eu não sou um coordenador, quando ele é lá, acho que ele esteja fazendo isso. Irmãos, a gente temos os jovens, nós precisamos trabalhar. Eu sei que não vai ser fácil, que é o jovem José. Viu? Jovem José. Quem é o jovem José? José foi o irmão dele. Não sei o que a gente vai fazer para trazer o José. Não sei se a gente vai amarrar o José lá, irmão. Pegar ele. Vou ter que ter uma estratégia, né? Para trazer o José. O José é um jovem. Aproveitar que ele está aqui perto da gente ainda. Se meu filho mais velho tivesse morado perto de mim, todo dia ele ia embora. Porque se ele viesse para mim, ele ia embora. Porque todo dia eu estou precisando embora para ele. Aí podia ser que ele se aparecesse e fosse embora. Eu era o papai me de lá. Então, José está aqui perto. É um jovem que precisa de nós. Já convidou conosco. Agora, não os que estão distantes, né, que já estão distantes, a gente não pode ir atrás, mas deixamos o Senhor trabalhar. Mas se tem, a gente pode. Vamos atrás. Amém? Vamos lá no segundo. Já finalizado. O segundo é a identidade cristã. Coloca aí, Vilas. 1 Pedro 2,9. É só um. 1 Pedro 2,9. Fala sobre a identidade de Cristo. Vós, porém, sois de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a identidade do cristão. Nós já vivemos lá no mundo uma identidade que não agradava ao Senhor, mas hoje nós mudamos. Então, se nós mudamos, nós precisamos ter essa identidade de Cristo na nossa vida, ou seja, precisamos buscar mais ao Senhor. Nós só vamos ter essa identidade, porque essa identidade, irmão, ser a imagem do Senhor, ser santo. É fácil? Não é fácil. Mas se nós perseverarmos, se nós buscarmos como tem acontecido
Vão ter que olhar para nós, como uma aula falou aqui, vão ter que olhar para nós e correr, vão ter que olhar para nós e olhar embora, porque nós não vivemos mais a nossa vida, nós vivemos hoje Cristo. Aleluia. Vamos para a terceira, para a gente finalizar. Glória a Deus. Que é a pureza. Vai lá, 1 João 3 e 2. Vamos lá, Vilar. 1 João, o 2 e o 3, beleza? Vamos lá. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia. Ó, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é. Não é fácil não, você sabe que não é fácil para se manter. Não é fácil, irmãos. O jovem se manter uma vida dessa aí não é fácil. Nós não temos o tempo de estar ao lado deles todas as horas para que eles não fujam da presença, para que eles não fujam do caminho do Senhor. É muito difícil para nós. Então aqueles que a gente tem, a gente precisa guardá-los. Os que nós temos, precisa fazer com que eles permaneçam puros, porque o pecado está aí fora, irmãos, e ele bate a porta também. E para que nós nos afastemos e distanciemos mais de tudo isso, irmão, desse mundo que é oferecido para nós. É feio para o jovem, é feio e é para nós. Já somos pai e mãe, homens e mulheres, comprometidos com essa palavra. Amém, irmãos? Guardemos esse versículo aqui, irmãos, no nosso coração. E assim mesmo, purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, guarde no seu coração essa palavra, esses versículos, eu tenho certeza que cada dia você passarmos nessa terra, o Senhor dará a cada um de nós a oportunidade de trazermos uma palavra a esta igreja. Muito obrigado, irmão. Pastor John. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.